Olá, começa agora a Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer histórias e reflexões de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. Nós poderíamos começar falando sobre o significado da palavra observatório. Ela reflete a forma como vocês atuam junto à sociedade? Exatamente. A palavra observatório, ela vem do verbo observar, né? Que significa checar, acompanhar, avaliar, ou seja, observar, do próprio nome do verbo, ou seja, o que está acontecendo com o trânsito, no caso, que é o nosso papel-alvo. Certo. E como é que surgiu, na verdade, essa ideia? O que é o observatório? Só para as pessoas entenderem, é uma empresa, o que ela faz? Vocês fazem pesquisas, estudos, campanhas? De que forma vocês atuam? O Observatório Nacional de Segurança Viária é uma entidade sem fins lucrativos, é uma OCIP, a qual foi formada há cerca de 3 anos atrás, com um grupo de especialistas que decidiu desenvolver estudos e pesquisas focados na redução de acidentes de trânsito. O Brasil hoje tem um alarmante número de mortos anualmente, se mata mais de 50 mil pessoas ano no acidente de trânsito no Brasil. 50 mil pessoas por ano. Isso equivale, para você, comparado com a dengue, que é um assunto do momento aí, o que morre num ano no trânsito seria o equivalente a morrer em dengue 50 anos. Eu precisaria de 50 anos de mortes com dengue, né, para se equiparar ao acidente de trânsito. Quer dizer, é um número realmente alarmante, né? Alarmante. Agora, o mais alarmante são o número de sequelas permanentes. Pessoas que ficam inválidas, infelizmente, como aquele jovem que aconteceu na própria Avenida Paulista com a bicicleta, que teve o braço amputado, né? São amputações dos mais diversos níveis, que chegam em mais de 444 mil por ano. Nossa. Ou seja, são mais de 1.200 casos por dia. Então o número é muito alto e a gente precisa fazer alguma coisa para que esse número reduza. Claro. Tá? Não é só a questão emocional do acidente do trânsito, né? Nós temos aí envolvido um custo Brasil muito elevado. Só o ano passado foram 12 bilhões de reais pagos pela Previdência Social por assuntos relacionados a acidentes de trânsito. E estima-se que esse valor é subnotificado, ou seja, o número deve ser muito maior. Ou seja, se a gente pensar em prevenção, na verdade, todo esse dinheiro poderia estar sendo utilizado em outras áreas, não é, José? Não tenha dúvida, é um dinheiro... O custo Brasil do acidente de trânsito, estudado pelo IPEA, com mais uma dezena de entidades que fizeram esse estudo, e ele foi atualizado há pouco tempo atrás, ele chega em 40 bilhões de reais ano. 40 bilhões de reais se gastam devido aos acidentes de trânsito. O acidente de trânsito, quando ele acontece, ele desencadeia uma série de ações, ou seja, o resgate, o IML, às vezes um helicóptero, um bombeiro. Isso tudo é custo. Toda a estrutura para atender o acidente no local do acidente. Esse acidente ele pode causar um dano à infraestrutura, ou seja, danificar uma ponte, um guarda-reio, um poste, ele pode fazer com que ocorra a queda de energia numa região. Então, esses são os custos que eu chamo de infraestrutura. Você tem mais um custo chamado custo social, que é o caso da poluição, do gasto de combustível, que é causado pelo congestionamento que aquele acidente gerou. Fora o transtorno que a gente vê praticamente diariamente aqui na cidade de São Paulo com relação ao trânsito, né? Trânsito em si, porque se você tem um acidente, isso reflete rapidamente, né? As ruas que estão em torno. Ele gera um custo social muito elevado, né? Então, a busca para reduzir esses números é o papel que o Observatório vem desempenhando ao longo desses 3 anos. Mas o Observatório, de que forma ele atua? Ele faz pesquisas também? Vocês têm como, na verdade, fazer pesquisa, ter esses números, os dados? Nós temos hoje nós estamos montando um sistema chamado SOMA, Sistema de Observação, Monitoramento e Ação. Então, a gente avalia, mede e, de propriedade dessas informações, transforma isso em ações para a redução de acidente.
Então esse é um dos produtos que o observatório gera. Pesquisas, como você disse, nós já fizemos uma dezena de pesquisas que dão sustentação, inclusive, para a legislação brasileira. Ou seja, nós desenvolvemos pesquisas que nós levamos à Câmara Federal para que seja desenvolvido legislações que auxiliem na redução de acidentes de trânsito. Então, essas são ações que a gente faz como produto da pesquisa. Entendi. Fora isso, nós temos uma dezena de vídeos que nós produzimos para redução de acidentes, dicas para redução de acidentes, em cima dos dados que nós levantamos dessas pesquisas. Então a gente identifica um determinado desvio de conduta ou de postura do motorista em determinadas regiões, em determinada situação, e dali a gente produz um conteúdo em vídeo para ser divulgado para a sociedade. Inclusive a gente vai acompanhar agora um desses vídeos que dá umas dicas para a gente poder evitar acidentes. A importância do cinto de segurança no banco traseiro. O uso do cinto de segurança tornou-se um hábito de muitos motoristas e dos passageiros que viajam no banco da frente dos carros. Mas você usa o cinto no banco traseiro? É muito provável que não. Basta observar os veículos passando em qualquer rua do país para descobrir que praticamente ninguém usa o cinto de segurança no banco traseiro. Esse cinto que ninguém usa ou nem sabe que existe pode fazer muita diferença na hora de um acidente. Imagine um veículo que se desloca a uma velocidade de 60 km por hora, batendo de frente contra uma parede de concreto. Imagine também que o motorista ou o passageiro pese cerca de 60 kg. Em um acidente como esse, todos os ocupantes serão necessariamente arremessados na mesma direção e à mesma velocidade que o carro vinha desenvolvendo. Quem está no banco traseiro sem cinto será jogado para frente a 60 km por hora contra o encosto do banco dianteiro. E, por causa da velocidade, o corpo dessa pessoa irá ser projetado com um peso 15 vezes maior ao seu peso real, neste caso quase 1 tonelada. E será jogado para cima também, contra o teto do carro, porque em uma colisão frontal a traseira do carro é impulsionada para cima, levantando rapidamente as rodas do chão. Dependendo de sua altura, o passageiro baterá a cabeça contra o teto. O problema é que, ao mesmo tempo em que o passageiro é jogado contra o teto, seu corpo continua se deslocando para frente na direção do banco da frente. O teto segura a cabeça da pessoa, ocorrendo, então, o risco de uma flexão extrema do pescoço. Essa flexão pode provocar uma fratura da coluna cervical, que, muitas vezes, é seguida do ferimento da medula espinhal, a lesão medular. É claro que o movimento do passageiro do banco traseiro não termina aí. Ele pode bem terminar fora do carro, depois de atravessar o para-brisa. Mas, para isso, é claro, o passageiro do banco traseiro terá que, primeiro, atropelar o motorista ou passageiro dos bancos da frente, impondo a eles enorme risco de vida. O resultado é o seguinte: quem viaja no banco traseiro sem cinto de segurança corre grande risco de graves ferimentos e pode matar o ocupante do banco da frente, mesmo que ele esteja usando o cinto de segurança, pois seu peso no momento do impacto fica 15 vezes maior. É como circular levando um elefante no banco traseiro. Portanto, usar o cinto de segurança traseiro é uma questão de vida e um dever de cidadania. Eu queria que você comentasse um pouquinho da importância de nós termos vídeos, né, para as pessoas poderem evitar esses acidentes. Olha, como esse que vocês acabaram de assistir, ele dá dica da importância do uso do cinto no banco traseiro do veículo. É uma coisa muito comum hoje você as pessoas observar, não têm o hábito de usar, né, José? Ainda usa na frente a questão mais preocupado com a multa, né, e não com a prevenção. Né? Então acho que o vídeo deixou muito claro a importância desse cinto, o quão ele pode preservar a sua vida e principalmente de quem está à frente, né, porque a lesão e o dano pode ser muito grande. Como é importante isso, né? Atitudes como essa, porque às vezes uma atitude simples, que no caso, como nós vimos, colocar um cinto de segurança pode salvar uma vida, né, José? Não tenha dúvida. Aquela questão de você deixar objeto solto dentro do veículo. É muito comum, muitas vezes, você chegar naquela correria e colocar um laptop, uma mochila, até naquele porta-pacote atrás do seu veículo, ou seja, numa frenagem a 50 km por hora, esse objeto se desloca dentro do seu carro a 50 km por hora. Ou seja, se você frear, a força, o impacto que ele vai vir. Exatamente. Isso se bater da sua cabeça ou de algum ocupante do veículo, pode vir a causar uma lesão muito grave.
Então são dicas simples e que ocorrem no dia a dia, mas a gente não se atenta. E bom, já que a gente está falando sobre objetos, é impossível a gente deixar de falar sobre o uso do celular. É impressionante como as pessoas, antes elas tinham mais o hábito de falar, né, com o celular. Hoje em dia a gente observa no trânsito como é que as pessoas mandam mensagens e às vezes com o carro andando. Qual que é o perigo disso? Olha, estudos internacionais já comprovam isso. A gente está fazendo agora um trabalho com uma universidade para validar isso aqui no Brasil, né? Mas já tem dados suficientes para dizer que usar o celular dirigindo é tão perigoso quanto dirigindo embriagado. O nível de distração é praticamente o mesmo. E muitas vezes se engana que é a questão só do SMS. É óbvio que o SMS ele distrai muito mais do que você falar o celular. E não tem a questão do hand-free, ou seja, de você usar o Bluetooth sem usar as mãos. O problema do celular não é a postura de você estar dirigindo com uma mão só, é a distração. Enquanto você fala com a pessoa, você se distrai. Claro, porque você está focado em outra coisa, né? Em outro assunto, né? Exatamente, os estudos mostram isso. Então é perigosíssimo. Para nós do Observatório hoje, esse é o grande mal do século na questão do acidente de trânsito. Muito mais do que bebida, muito mais que outros itens, é o celular. E ele é associado com outros componentes, então você imagina, celular com bebida ou celular com velocidade. E muitas vezes quando você está no celular, você se distrai a ponto de não ter mais a noção da velocidade que você se encontra. Aquele caminhão com basculante que nós vimos, o rapaz estava ao celular. Até um assunto que parece não ter muito a ver com o nosso tema, mas aquele trem que teve um acidente na Europa, que se descarrilhou, que estava em alta velocidade, o maquinista estava ao celular. Você fala, mas o trem não anda no trilho? Sim, mas ele tinha que ter um comando naquele momento de reduzir a velocidade. E o celular fez com que ele se distraísse. Então, o cérebro humano não consegue desenvolver duas atividades ao mesmo tempo. A gente até acha que está prestando atenção na televisão e falando ao celular, no trânsito, mas não. Mas não dá para você focar, né? O cérebro é seletivo. Ele é seletivo. Atenção, ele vai... Tanto que você, às vezes, desloca 1, 2, 3 quarteirões, aí você para e pensa, poxa... Nem lembro como é que eu cheguei aqui, não é? Exatamente. É isso mesmo. E imagino que com um SMS é pior ainda, porque a pessoa, muitas vezes, ela larga o volante, está com as duas mãos no celular e olhando para aquilo. Porque ainda quando ela estava falando, tudo bem, ela tem interferência, mas agora não, ela não está vendo o trânsito, né? Exato. Ela está de olho no celular, no visor. A gente diz muito o seguinte, quando você está on no celular, você está off no trânsito. Você desliga o teu comportamento seguro no trânsito. A Avenida Paulista ela tinha uma velocidade de 60 km para os carros, velocidade máxima, né? Essa velocidade ela foi reduzida para 50 km por hora, velocidade máxima da Paulista. O senhor acredita que atitudes como esta, elas auxiliam para que haja menos acidentes? Olha, quanto menor a velocidade, maior a facilidade de você perceber uma situação e contornar essa situação, evitar o acidente. Isso não tenha dúvida. Então, se você tiver 20 km por hora, entre você perceber um obstáculo, uma situação, um pedestre ou um ciclista com uma atitude equivocada e você conseguir fazer uma manobra. Não tenha dúvida que a redução de velocidade auxilia, mas não é engano você associar essa redução de velocidade à redução de acidente diretamente. Por quê? A redução de velocidade ela reduz a lesão, principalmente causada no acidente. Em vez de você atropelar ou bater com outro veículo a 60, você vai bater a 50. Porque o que motivou não foi só a velocidade, foi a distração, foi o seu ato imprudente, a sua negligência, a sua imprudência. Porque nós temos, então, na verdade, duas vertentes aí. Uma poderia, sim, ser a velocidade e a outra a distração. Não tenha dúvida. Né? Você tem que prestar atenção. O trânsito requer muita atenção. Então, você diminuindo a velocidade, você contribui para que essa tensão, essa situação favoreça para o motorista tomar uma atitude. Mas se ele estiver distraído, independente da velocidade, jeito, claro. né, como foi o caso do celular que você citou muito bem, o acidente vai ocorrer, sem dúvida nenhuma. E quando a gente fala de Avenida Paulista, a gente tem muitos pedestres andando pela Paulista, daí um cuidado ainda maior, né, José? Tem se identificado também o celular associado ao atropelamento. É muito comum ele dirigir, caminhar com fone de ouvido. Então ele perde um dos órgãos sensoriais dele, que é a audição.
né? E se ele estiver falando ou prestando atenção na música, ele também está com a distração dele obstruída. Então muitas vezes ele está atravessando uma rua e não está percebendo o que está à sua volta. Então isso é muito perigoso. Para o ciclista também. O ciclista, eu queria chegar nesse assunto. Na Avenida Paulista nós temos diversos ciclistas, né? De que forma, na verdade, ciclistas, motoristas, pedestres, inclusive, eles podem fazer para ter uma convivência harmônica, né, entre todos? Porque a gente também tem um problema do ciclista com o pedestre. Em determinadas regiões você tem o ciclista andando na calçada, o que também é perigoso, né? É uma atitude que não é correta o ciclista andar na calçada, assim como essa relação harmônica entre o ciclista e o condutor do veículo. Existe uma máxima no trânsito, que é o maior respeitar e cuidar do menor. Quando você vai entrar num elevador, numa escada rolante ou numa porta, geralmente intuitivamente você para e dá a passagem. Existe um ato de educação normal. Esse mesmo atitude tinha que ser levado para o trânsito. Você pega países desenvolvidos que introduziram definitivamente a bicicleta dentro do perímetro urbano de grande circulação e com uma condição harmônica muito grande. O problema nosso aqui está associado à formação do condutor. Ou seja, a maneira com que a gente foi formado ou adestrado a tirar uma habilitação... Ou seja, é a parte cultural que a gente está falando em termos de educação, né? Não tenha dúvida, totalmente educação, né? É a formação do condutor. Você é formado para decorar placas e para dizer, se você fizer aquela infração, como você vai ser penalizado. Pode perceber, a pergunta é, se você fizer isso, vai ter mais 7 pontos na carteira, ou você vai pagar tanto. É a punição que você vai ter, né? Se nós fôssemos um país que tivesse fiscalização, talvez essa seria a melhor metodologia para se educar, para se ensinar. Olha, se você não fizer, vai ser penalizado. Mas a sociedade sabe da falha da fiscalização, né? Então, a melhor maneira, em vez de eu ensinar você que esta placa significa curva acentuada à direita, é dizer para você que atitude você tem que ter quando você vê aquela placa. Então temos que reformular tudo isso. E nós não estamos aqui só numa retórica, nós estamos preparando um documento para o governo federal, onde nós estamos sugerindo, esse documento já está com mais de 1000 páginas, todo o roteiro que deveria ser buscado para ter um motorista formado realmente, e não adestrado como é hoje. Entendi, ou seja, vocês estão se preocupando com a parte da formação do motorista. Antes dele pegar no volante, o que ele deveria saber, né? Isso é fundamental, é a primeira parte. Eu costumo dizer que a gente está fabricando prego torto, é uma fábrica de pregos tortos. E a gente tenta fazer campanhas, e aí nada mais é do que uma fábrica para desentortar prego, né? Então, por que a gente já não fabrica antes, né? Direito? De uma maneira correta, porque aí você não precisa vir... Ou pelo menos se você tiver uma campanha, vai ser só para reforçar, né? Exatamente. E vocês fazem campanhas. Eu queria que você desse alguns exemplos para a gente das campanhas que vocês fazem. Inclusive tem uma campanha Dia do Sono. Comenta um pouquinho para a gente dessas campanhas. As datas, nós procuramos acompanhar as datas do calendário. Então tem o Dia Mundial do Sono. Então a gente faz um trabalho associando esse dia com a questão do motorista, do condutor. Né? A sonolência, esse exemplo que você citou, no Dia Mundial do Sono nós fizemos uma ação, porque a sonolência também é um dos itens com maior índice de acidentes. A pessoa muito dificilmente vai admitir que dormiu ao volante, né? Mas a sonolência, o cansaço ao dirigir, ele causa muito acidente. E a gente orienta que no primeiro sinal de cansaço você não tem que esperar o segundo, porque as pessoas às vezes acham, né? Ah, não, eu consigo, mas não podemos tentar isso, você não domina o sono. O sono é uma coisa impressionante. Então, principalmente se a pessoa estiver em estrada, né? Exatamente, em uma velocidade, ou numa marginal aqui, ou na própria Avenida Paulista, que é uma velocidade, muito se engana que 60 km por hora é uma velocidade baixa, é uma velocidade muito alta. Né? Tanto que se você tiver um atropelamento com essa velocidade, certamente a fatalidade ocorrerá. Então, quer dizer, a questão da sonolência, neste caso, é o item que a gente aborda. E aí a gente tem outros, Dia das Crianças, a questão da cadeirinha. Então, cada momento a gente procura o tema do momento para poder alavancar uma conscientização para o trânsito seguro. E vocês têm também uma campanha que fala justamente sobre a paciência no trânsito, que esse é um fator determinante, né? A questão da irritação, né? Muitas vezes você levou uma fechada ou deu uma fechada em função desses atributos que a gente acabou de falar, do uso do celular, até uma cochilada ao volante.
né? E isso desencadeia um desentendimento. Então isso também não é uma coisa boa, né, por trânsito. Isso pode causar até um efeito colateral, que é a violência urbana, né? A gente vê aí pessoas descendo do carro, agredindo, até matando outros em função de discussões de trânsito. Ele foge um pouco da questão do trânsito propriamente dito, mas ele está intrínseco dentro do tema. Claro. E eu queria comentar um pouquinho que em 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas ela editou, na verdade, uma resolução definindo o período de 2011 até 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito deste documento, que tem bases aí da Organização Mundial da Saúde, envolve, na verdade, vários países que também têm este problema como o nosso, né? Exatamente. Em 2010, teve essa Assembleia Nacional de Nações Unidas, a qual nós, do Observatório, estivemos presentes, representando junto com uma comitiva do governo brasileiro, onde foi discutido os pilares para a década de redução. Essa década que foi chamada pela ONU é a preocupação da Organização Mundial de Saúde com o tema trânsito. Se nada for feito, esse item trânsito será o segundo ou terceiro caso de maior número de mortes e vítimas em 2020. Então, hoje, precisa ser feito imediatamente alguma coisa. É classificado como uma doença, como uma pandemia. Então, os países foram convidados a apresentar programas e projetos para a redução dos acidentes entre 2011 e 2020. Certo. O Brasil é signatário desse acordo e apresentou uma série de propostas a qual a gente vem discutindo e pressionando para que sejam implementadas o mais rápido possível. Para que a gente chegue em 2020 com 50% de redução de acidentes, que essa é a meta que a ONU traçou para todos. A ONU traçou 50%. Sim. Que no Brasil, então, seria com qual número? Olha, há divergências de números hoje no Brasil, mas seria reduzir para em torno de 20 mil mortes, que é alarmante ainda. Ainda seria um número bastante alto, mesmo com essa redução, exatamente, né? Exatamente. E nós temos, na verdade, algum fator que identifica as maiores colisões? O que seria hoje? É álcool? É uma mistura de álcool com o uso do celular? Vocês têm como determinar nas pesquisas o que provoca mais acidente? O grande desafio hoje no Brasil é formar um banco de dados com informações. Então é isso que o Observatório vem fazendo ao longo desse tempo. E a gente já tem hoje compilado uma série de dados. Ainda não chegamos a esse nível de detalhe. Existem alguns bancos de dados específicos, como o próprio da Polícia Rodoviária Federal, que já traz números mais detalhados, onde você pode fazer uma ação. Por exemplo, em rodovia, um dos itens que mais ocorre é a colisão traseira. É a questão da não distância entre o veículo da frente, né? O cara pode haver uma frenagem de emergência não e dá tempo de haver a colisão, né? Esse é um dos fatores. Mas os fatores principais que permeiam os acidentes de trânsito, isso mundialmente, é a questão do álcool, do uso do celular, da velocidade, da sonolência, tá? E não o uso dos equipamentos de segurança. Aí seja para o automóvel, seja para o motociclista. Que é a questão do capacete, do cinto de segurança, da cadeirinha, né, dentro do veículo. Tá. A ONU recomenda 5 praticamente ações básicas que os governos têm que aplicar até 2020 para reduzir. Velocidade média na via em torno de 50 km por hora, 50 velocidade km. urbana. Tá, que é o que nós temos hoje na Avenida Paulista. Nós temos a questão do capacete, da cadeirinha para a criança, a questão do álcool, tá? E a questão do celular. Então esses itens são itens, legislação que norteia isso. E o Brasil praticamente tem todas as legislações. De todos os países do mundo, o Brasil é um dos poucos países que existe legislação específica. O que falta muitas vezes é a tal da fiscalização. Bom, a gente já conversou aqui um pouquinho sobre a Paulista e a nossa equipe de reportagem, ela foi até a Avenida Paulista entrevistar as pessoas e a gente percebe que a Paulista ela mexe com os sentimentos de quem passa por lá. Veja. Eu gosto dessa multiplicidade de possibilidades, né, de relações e encontros. É uma mistura de culturas, muita coisa bonita, as lojas, várias coisas diferentes, pessoas diferentes, vestidas de maneira diferente. Tem
tudo. Boa alimentação, bons lugares, bons restaurantes, gente bonita, bem vestida, educada, elegante, simpática. O movimento da Avenida Paulista, ele te renasce de novo. A gente chega aqui mais tristinho, às vezes a gente tá com a perninha quebrada que nem eu tô, aí você vai embora feliz da vida. Acho que isso movimenta o sentimento da gente, é bem bacana. Você gosta da avenida? É uma avenida que a gente falou bastante sobre o trânsito, né? Queria que você falasse um pouquinho qual que é o teu ponto de vista em relação à Avenida Paulista. Para mim, a Avenida Paulista é um pouco de tudo isso que foi comentado. Eu moro no interior de São Paulo e é muito comum, às vezes, a gente estar aqui por São Paulo e vir com as crianças, com a família, passear na Avenida Paulista. É uma coisa, pode parecer maluca, né? Mas contagia. Paulista é uma avenida que tem um pouco de tudo. Tem cultura, tem lazer, tem harmonia, né? E o que a gente está buscando hoje é reduzir os acidentes nessa Avenida Paulista também, né? Para que ela fique mais alegre, contagiante, como o rapaz acabou de dizer na matéria. Bom, a gente já está caminhando para o encerramento do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais, um alerta às pessoas, alguma dica para elas se prevenirem em relação aos acidentes de trânsito. Acho que a gente falou bastante sobre trânsito. Acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar é um agradecimento à Associação Paulista Viva pela oportunidade da gente estar aqui falando com vocês sobre isso, né? E principalmente a associação se envolver com esse tema, que é um tema ácido, é um tema difícil, é um tema muitas vezes triste, mas que tem que ser encarado. O trânsito, ele é transversal, ele está na nossa vida 24 horas. A gente não consegue chegar em lugar nenhum sem pôr o pé para fora da nossa casa. Então, infelizmente isso tem causado muita tristeza também para as famílias. E essa é a alegria que eu tenho aqui de estar podendo tentar deixar um legado, deixar uma informação para que a gente consiga avançar com essa mudança de atitude no trânsito brasileiro. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigada pela sua presença, viu? Muito obrigado, Alessandra. Estamos à disposição. Obrigada. E você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva pra gente versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.